Na verdade, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está parado e não dá para esquecer muitas coisas que Baba colocou nesse tempo muito especial. Mas antes de continuar nessa fala, eu gostaria primeiramente pedir um minuto de silêncio, pouco tempo de silêncio. Eu vou contar esse tempo, porque já estamos com pouco tempo já. Para um monge nosso, da Haratmananda, que é um monge que até veio trabalhar no Brasil. Ele foi um dos primeiros SS do JIT e de Nova York. Significa da América do Sul e América do Norte inteira. Quando Baba veio para o Brasil, acredito que estava andando. Ele saiu do corpo ontem, exatamente nas festividades do nascimento de Baba, da iluminação de Buda. É um momento bastante simbólico para deixar o corpo. Vamos mandar para ele nossos agradecimentos pelo serviço, pelo sacrifício, e jogar para ele muitas flores, muitas luzes, muito amor, para que ele continue no colo de Baba, na sua missão em outro planeta azul aqui. Isso Baba aqui manda. Será que ele está meditando? Por isso que está assim? Não sei. Deixa eu ver. Gente, namaskar. Vamos voltar. O título que finalmente chegamos a finalizar com a Gautami foi o título de Tantra e Sociedade. Como é um grupo de margues, de pessoas já que são calejadas nessa teoria, vou tentar dialogar, colocando esse enfoque do Tantra e Sociedade na atualidade de hoje, mas embasando ela na sociedade, no Tantra antigo. Em primeiro lugar, gostaria de relembrar que o Tantra começa com pesquisas dos humanos que procuravam entender por que ele estava aqui no planeta Terra, qual é a missão deles, de onde que veio, para onde que vou, Deus existe, Deus não existe, basicamente mobilizado pelo conjunto que chamamos perguntas ou questões existenciais. Esse é necessário no processo evolutivo da mente humana. E 15 mil anos atrás, essa gente pesquisaram muito. 8 mil anos depois, quando chega o Shiva no planeta Terra, ele pega essas pesquisas que já tinha iniciado, mas eles amplia de uma forma incrível. Então, assim temos o nosso primeiro mestre de Tantra, o Senhor Sadashiva. O Senhor Sadashiva encontra uma sociedade bastante precária. Seres humanos estavam ainda engatinhando muito no campo do intelecto, em todos os lados. Então, ele se sensibilizou e procurou formar essa gente para conquistar a sua luz. Porque era, na fase evolutiva desse planeta, um acontecimento muito especial. O Baba, algum momento, nos diz que uma vez, os macacos pulando de árvore a árvore, um dos macacos foi picado pelo mosquito. Né? Porque ele diz assim, foi picado pelo mosquito e parou de pular para cá, para lá. A quantidade das glândulas linfáticas, né? A linfa, né, que fazia ele pular para cá, para lá, esse macaco, pensando, desenvolvendo sua capacidade de analisar as coisas, ele começou a consumir mais linfa.
e pouco a pouco, nessa pequena exceção, eu fiz questão de dizer isso, nessa pequena exceção, se desenvolveu a espécie humana. A espécie humana, então, gente, de uma pequena exceção de pessoas que não se conformaram com a lei de todo mundo. Aí o Shiva, nesse momento interessante, ele diz que Shiva estava na frente de seres humanos com potencialidade humana e divina, mas devido a muita falta de muita coisa, inclusive alimento, eles não desenvolviam seu potencial mental. Foi uma das razões, por exemplo, as mães cuidavam das crianças, os homens, os maridos não apareciam, aliás, não tinha nem marido. Então, Shiva instituiu o sistema de casamento, exatamente para fortalecer a família, para que essa família possa cuidar da sua cria, que é o produto mais importante de uma casa, a ser bem nutrido e desenvolver o cérebro dele poder funcionar de forma apropriada. Além de fazer essa colocação das crianças para amarrar os homens, seus maridos, né? Ele amarrou os maridos a ter responsabilidade econômica da casa. E a mulher, mesmo assim, ela tinha a responsabilidade, que eu vou dizer, mais ou menos, uma responsabilidade artística, uma responsabilidade de manter o ambiente psíquico-emocional da casa harmonioso. Tanto assim que Shiva fez uma frase assim interessante. E a frase interessante que Shiva fez foi que se no coração da mulher, da esposa, tem um pequeno desejo de bem-estar para o marido, aquela casa vai ser uma casa abençoada. Então, assim que ele colocou esses âmbitos, e Shiva fez uma coisa importante. Ele colocou a mulher como a dona da casa. Então, ela é a dona da casa, não só a dona da casa. Na época, o sistema era matriarcal e Gotra, cada clã tinha uma mãe, uma mãe que era a encarregada do Gotra. Todos os filhos que gerava o clã tinham o nome da mãe do clã. Então, o Tantra é baseado nessa especialização que as mulheres têm no cuidado da criança, no seu crescimento, na sua educação moral, ética e nas suas ambições intelectuais e mundanas. As mães sabem estilar isso bastante. Hoje, no planeta Terra ainda hoje, é o dia da festa do Dia das Mães. Então, é um dia também ainda reconhecido, né? Espero que dentro dos valores, a não ser os valores econômicos, que as mulheres são reconhecidas, que as mulheres estão dado lugar de respeito na sociedade. Claro, sabemos que na sociedade capitalista isso não é o caso. O Shiva, se podemos falar de Shiva de uma forma bem curta, porque essa palestra não é de falar só de Shiva, a contribuição mais importante de Shiva foi de ter criado um sistema eficiente de meditação. Com a meditação, Shiva teve a capacidade de transformar seres humanos ordinários, simples, em gigantes espiritual. Então, isso foi na questão de autoconhecimento. O Tantra de Shiva, que é o mesmo de Krishna e de Baba, o Tantra é uma palavra interessante. E vamos chegar a definir ela, mas vamos continuar a falar disso. O Krishna, quando ele entra, Krishna encontra uma sociedade bastante 13.500 anos depois de Shiva. Esse é um ponto também interessante marcar, essa transição de 13.500 anos. Uma coisa que também mostra algumas estrelas passando pelo planeta também acontece. O Baba nos diz que na época de Krishna tinha também uma estrela específica passando pelo planeta e que acabou também sendo inducente dos acontecimentos da época. O Baba nos diz Ofricot. Ofricot significa não escrito nos livros. Que a missão principal de Shri Krishna foi limpar
o planeta Terra de todas as mazelas que criaram no campo da espiritualidade. Significa, na época de Shiva, Shiva, na sua ambição extrema de desenvolver rapidinho as pessoas, ensinou todo tipo de práticas, todo tipo de coisa. E nesse processo, as pessoas evoluíram muito. Quando Krishna chega, ele encontra a sociedade perderam a parte espiritual. Ele ficou mais na parte de poder, de magia, de autoposicionamento no ciclo da sociedade. E vocês vão lembrar que já leu sobre essas coisas, né? Vocês vão lembrar pessoas como Bhishma, que era um cara que ninguém poderia matar até que ele mesmo não decidisse de morrer. Ele foi inchado de flechas no corpo dele, e caído no chão acima de flechas, ele chamou o neto dele, Arjuna, ele chamou todo mundo, me dá água, eu quero beber, eu tenho sede. Aí o Arjuna veio, as pessoas estavam dando água para ele no corpo, né? Ele falou, não é assim que se dá água a um guerreiro. Aí falou, Arjuna, esse bisavô está com sede, você pode dar para ele alguma água? Arjuna pegou o arco dele, ele chutou na terra, e da terra começou a sair água que bebeu. Ele estava esperando ver como que vai. Então, esse tipo de gente, no Mahabharata, vocês vão encontrar histórias assim incríveis assim, de seres assim dotados com muita capacitação. Então, o Baba diz claramente que era para limpar esse espaço espiritual, que é o trabalho principal do mestre do Tantra, limpar e reorganizar. E o segundo papel de Krishna, que nós conhecemos, é a construção do Mahabharata. A construção do Mahabharata de Shri Krishna começa com dois papéis. Krishna tinha dois papéis. Diferente de Shiva, que tinha um trabalho muito específico com... O Shiva é considerado, na verdade, um dia na Índia, as pessoas disseram que Shiva era o pai... Não, que Gandhi era o pai da nação indiana. As pessoas falaram assim, que Gandhi era o pai da nação indiana. O Baba estava lá e falou, não. Shiva é o pai da nação indiana. Aliás, Shiva é o pai do planeta inteiro. O Shiva, na época dele, tomou uma decisão muito grande de iluminar a todos, através de um sloka pequeno que ele colocou, Kurvantu Vishwam Tantrikam, tornar todos tântricos. Então, o Krishna, quando vem nessa mesma missão, ele tem dois papéis de Vraja Krishna e de Parthasarathi Krishna. Vocês vão ver que o nosso Baba continua também com esses dois papéis. O Baba de Jamalpur é como Krishna de Vrindavan. O Baba de Calcutá é como Krishna de Mathura. De um lado, ele era o amado de todos, aquele que dispensava realizações espirituais a qualquer um que chegava até ele, de todo tipo de forma, algum como filho, algum como mãe, algum como amigos, todo mundo. E do outro lado, era um papel, no caso de Krishna, do rei, no caso de Baba, de um grande administrador de uma organização internacional, um cobrador, em inglês usamos a palavra taskmaster. Taskmaster significa o cara que tem propósitos, metas alcançadas, ele queria que seja alcançado. Você deve ter ouvido muitas histórias já dos dadas e didis, como o Baba tinha um bastãozinho para inspirar pessoas que não conseguiam fazer seu trabalho bem. Não só pessoas que não podiam fazer seu trabalho. Por exemplo, um belo dia ele diz para um dada, amanhã você vai estabelecer 2 escolas em tal local. Não tem jeito de um dia estabelecer 2 escolas. Aí o dada fala, Baba, isso é impossível. Aí o Baba fala, o quê? Impossível? Me traga meu bastão. Aí o Baba começou a inspirar o dada bem direitinho, e da inspiração do bastãozinho. Se tem gente nova aqui, eles vão ficar chocados, mas o mestre de Tantra vou dizer para vocês, não é um boazinho, não. Não é aquele ali que fica passando as mãos nas cabeças das pessoas, para as pessoas gostarem dele. Não é isso. O Tantra Guru, ele educa as crianças, os filhos dele, como seus próprios filhos. E com essa inspiração, o monge
disse, Baba, eu vou fazer. Vou criar 2 escolas amanhã. Aí Baba perguntou com Gia, você escutou o que ele falou? Baba, vou fazer 2 escolas amanhã. Gia, você escreve isso no seu diário. Amanhã eu quero ter o relatório que essas 2 escolas foram estabelecidas. Na verdade, no longo da vida de Baba, Baba diz que a palavra impossível não existia no nosso vocabulário. Então, que ele usava essa palavra na frente de Baba tinha que ser inspirado. Mas por que ele inspirava as pessoas com esse bastãozinho? Porque a limitação da mente humana só vai no tamanho da crença de alguém. Se você abre a sua mente a possibilidades infinitas, você pode alcançar qualquer coisa. Assim que uma pequena minoria de pessoas engajadas com propósito numa meta bem clara, alcança seus objetivos. Esse foi o ensinamento do Mahabharata de Krishna. 5 Pandavas contra 100 Kauravas. Os 5 Pandavas, guiados pelo Sri Krishna, guiados pela consciência, ganharam a batalha. E deixaram um planeta que foi administrado pelos descendentes do Pandava, o menino, o bisneto de Arjuna, Parikshit. Krishna foi essa grande personalidade. A vida dele, o Baba, quando conta da vida dele, acho que vocês devem ter lido lá o livro da Nana Marga, Namami Krishna Sundaram. Nesse livro, o Baba conta essas histórias de uma forma incrível. Incrível. É muito inspirador. É muito, assim... você veja os 2 lados. No Mahabharata, o grande ensinamento do Mahabharata é no início do Mahabharata. Arjuna é pego com sentimentos emocionais. Seu sentimento emocional era assim. Depois de mais de 20 anos de sofrimento na mão dos Kaurava, ainda Arjuna tinha muito amor por eles. E quando no campo de batalha, Arjuna, o Krishna era para começar a luta. O Krishna, para começar a luta, era para tocar a flauta dele, o Panchajanya. Arjuna falou para Krishna, Krishna, eu não vou lutar, não. Não quero matar meus irmãos, não quero matar meu vovô, meu tio, meus professores. São tudo ali nesse campo do oposto. Não posso me envolver com isso. Deixa eles ficar com as terras. Aí Krishna falou para Arjuna, Arjuna, você, Arjuna, é um guerreiro. Agora, Arjuna, onde você está? Você está em Kurukshetra, no campo de batalha. Você não está na sua casa. Esse momento, Arjuna, não é momento de filosofar. É momento de lutar. Pega suas armas e luta. Arjuna recusou. A história está lá no Bhagavad Gita inteiro. Mas a coisa mais interessante é que quando Krishna não conseguiu convencer Arjuna, Krishna decide ele mesmo vai lutar. Ele levanta o dedo dele. Nos livros dizem que Krishna pegou o Sudarshan Chakra nas mãos. Sudarshan Chakra era um chakra dito nas escrituras indianas que joga ele, vai cortar as cabeças e volta nas suas mãos. Sri Shranamurti nos informa recentemente que, na verdade, não se tratava numa arma assim, não. Que era simplesmente o controle dos microvita que Krishna dominava. E quando Arjuna veja que Krishna vai lutar, é aqui, senhores, irmãos e irmãs, de novo um ponto essencial do Tantra, que nunca podemos esquecer nessa caminhada no Tantra. É a relação entre o discípulo e o guru. O Tantra inteiro acontece nessa música, nessa harmonia entre o discípulo e o guru.
nos ensinamentos de Tantra, só existe duas pessoas importantes. Não existe 3, 4, 5, 6. Não entra nessa coisa emocional. De 5 pessoas, minha família, meu irmão, minha raça, minha língua, minha conterrâneo. São duas pessoas. Essas duas pessoas, um é o guru, o outro é o discípulo. E o Baba nessa vida, no centro de treinamento, nos foi dito da Chidanandi, que era meu treinador no Davao. Ele chegou a nos dizer: se comporta de tal maneira que quando, se um dia chega, que todo mundo abandona o guru, tu fica e tu estabelece a sua missão. Porque o guru está em você. E você está com o guru. E você vai construir a sua missão. Então, gente, chega de choradeiras. Ou não está acontecendo, Ana Marga aquilo, Ana Marga isso. O que tu está fazendo? Tu já conhece a filosofia. Você recebeu os ensinamentos. Você foi iniciado no Tantra. Você é um mini Baba, como Baba colocava. Então, nesse ponto de vista, o Shri Krishna, Arjuna corre para Shri Krishna e diz para ele: "Ô mestre, por favor, você não pode lutar. Você se comprometeu de não pegar arma nessa guerra. Se você pegar arma, vai ficar envergonhado, tudo não vai ficar envergonhado, que você quebrou a sua palavra." Aí Krishna pegou essa emoção do Arjuna e diz: "Me fala uma coisa. Se você vai lutar, aí que não vou pegar as armas." Aí Arjuna fala: "Então, mestre, eu vou lutar." E não consegui viver com a vergonha que você quebrou a sua palavra. A sua vergonha é a minha. Nessa interação, gente, entre o guru e o discípulo. De um lado, o guru defendendo e protegendo a honra do discípulo. E do outro lado, o discípulo defendendo e protegendo a honra do guru. O discípulo, vou falar uma coisa bem forte, mas é melhor morrer que abaixar o estándar do mestre. Porque o guru não é um cidadão qualquer, é um mestre de Tantra. É nesse momento que Shri Krishna, agora Arjuna concordou de lutar. Aí Shri Krishna, nas escrituras indianas, eles mostrou o que eles chamam Divya Swarup. Divya Swarup. Divya é divino. Swarup é forma, como se fosse o corpo divino dele. A magnificência do corpo divino dele. Arjuna via Krishna enorme. Enorme. Ele era tão enorme, mas dentro dele os mundos nascia e dormia. Os humanos via nascendo, morrendo. E Krishna começou a falar de uma forma muito vigorosa. Quando vocês têm chance, tem que ver filme indiano sobre isso. Eles jogam muito, muito bem sobre o Mahabharata, onde eles falam assim: Arjuna, você não faz nada. Eu que faço tudo. Eu que nasce. Eu que vive. Eu que morre. Essa manifestação inteira sou eu mesmo andando na face da terra. Essa realização, esse ensinamento de Sri Krishna, tem dois lados a ela. A primeira é o ensinamento da ciência das ações. Quando você é um tântrico, com essa determinação de estabelecer a missão do seu guru, o seu guru passou 70 anos quase de vida deles construindo uma organização, um veículo para estabelecer essa missão dele. Porque ele julgou que essa forma era a melhor maneira de fazer. Qual que vai ser seu papel? Como que você vai agir? Lembre-se, existe só duas entidades. Todo o resto são companheiros no caminho. Baba costumava dizer: se você não faz a minha missão, quem vai fazer? É isso que ele dizia. Ele falava a cada um de nós:
intimamente, olho no olho, coração conectado. A missão é nossa. Vai dizer melhor, a missão é minha. Numa palestra lá na Europa, o Baba falando com seu discípulo na Europa, ele fala assim, ó, tem algumas pessoas que dizem que Deus é de tudo. Então, como Deus é de tudo, também ele é meu. Aí Baba falou, essa forma é uma forma muito ruim de se relacionar com Deus. Aí os outros dizem assim, o Baba está falando de um jeito, não estou conseguindo mimicar ele, porque era muita doçura que saía dele, muito assim. Bom, aí ele fala assim, ó. A segunda pessoa fala assim, Deus é o criador desse universo, ele é meu. Ele é também dos outros. Porque ele é Deus. É bom falar assim, essa forma é muito errada de ver Deus assim. A forma certa, Deus é meu. O Baal falava em inglês, né? A palavra em inglês, porque minha tradução do inglês a português também às vezes não dá. Né? A mente acaba memorizando como estudou. Mas assim, he's mine and mine only. Ele é meu e sou meu. Aí Baba diz, com essa ideação, sim, o discípulo pode sim ir e conquistar a consciência suprema. Essa é a primeira coisa, a ciência das ações. Ao outro lado desse ensinamento de Shri Krishna, que Deus está em cada ser. O Baba, nesses anos tudo que passou no planeta Terra, ele diz que a consciência neohumanista, a consciência que temos que desenvolver, é que na nossa essência somos essencialmente seres divinos. Nunca esquecer, nunca deixar passar essa conexão com o divino. Todos os problemas do planeta Terra são baseados nesse lapse. O Einstein usou a palavra da ilusão ótica. Uma ilusão ótica que faz a mente se identificar com vários tipos de elementos de coisas. Então, a Mahabharata começa. Eu, andando na Índia, perto de Nova Delhi, tem um lugar chamado Kurukshetra. Esse Kurukshetra, quando eu vi, eu fiquei bastante emocionado, porque o Baba falou tanto desse lugar. Eu quero partilhar com vocês. Esse campo de Kurukshetra era o campo onde aconteciam as batalhas. Agora, Baba nos explica. No Tantra, sempre tem dois lados da mesma coisa. O lado interno e o lado externo. O lado externo tinha um campo de batalha. Mas qual que era o lado interno? O lado interno era exatamente o campo de batalha e o corpo humano. Aqui que a batalha está acontecendo. Ela não é externa. Gente, Covid parece externo, mas vai depender de como você está dentro. E a sua relação com o Covid externo vai determinar seu patamar mental e espiritual. Se vai ser feliz, infeliz, se vai querer ajudar alguém ou vai se esconder na sua casa de medo de morrer de Covid, esquecendo que qualquer jeito, se fechando não, um dia também você vai morrer. Estou falando do Covid porque isso que está colocando muito medo na sociedade hoje. Podemos falar todo tipo de coisa. No lado interno do Kurukshetra, que era esse corpo humano, que não era a parte externa, o campo de batalha, quem era então os Pandavas? E que eram então os Kauravas? Os Pandavas eram os 5 chakras. Nakula no Muladhara Chakra. Sahadeva no segundo centro energético. Leia Mahabharata, vocês vão ver qual tipo de papel esses dois faziam. Cuidava das terras, cuidava dos cavalos, lavava os cavalos. Segundo centro energético. Cuidava das terras. Primeiro centro energético. Elemento sólido. Cuidava dos cavalos.
você vai ver lavando, líquido, segundo centro energético. Terceiro centro energético, Arjuna, muito ativo, muito móvel, um guerreiro infatigável. 4, centro energético. O elemento aqui é luminoso, energia, no terceiro centro energético. No 4, centro energético, quem era? Bhima, o 4 filho, o segundo filho. Esse Bhima é aquele cara que tinha o riso estrondante assim, que quando ria o mundo dele, o mundo inteiro ficava bem feliz. Uma brincadeira que Bhima costumava de fazer era assim. Quando Krishna via, ele chegava, Krishna chegava no local onde tem um monte de gente e todo mundo está sentado. Aí todo mundo sabendo que Krishna é muito especial, faz um Deus, todo mundo se levantava, ele ia tocar os pés dele. Então todo mundo ficava, e Bhima ficava na cadeira dele esperando. Quando todo mundo acabava de tocar os pés de Krishna, tocou os pés significa sinal de respeito, que merece esse respeito. O Bhima sentado falou assim: "Ei, Krishna, eu sou mais velho que você. De acordo com o costume, o irmão mais velho nunca tocou os pés do irmão mais novo. Vem tocar meus pés." Aí Krishna via, Krishna só em humildade, tocava os pés do irmão mais velho, e Bhima explodia de riso. Eu consegui fazer Krishna tocar meus pés. Esse era Bhima. Era um cara com coração enorme. No coração dele cabia muita gente. Mas ao mesmo tempo que tinha um coração enorme, era também um guerreiro infatigável. Esse era o 4 centro energético, o Bhima. O quinto dos meninos, o primeiro filho. O primeiro filho era o Yudhishthira. Yuddha, campo de batalha. Yudhishthira é o nome dele. Campo de batalha. Yudhishthira, guerra. Estir, firme. Yudhishthira é aquela pessoa que mantém firmeza no campo de batalha. Ele não tergiversa. Ele não vai direito para a esquerda. A missão é clara. O trabalho é claro. Não tem confusão para a direita e a esquerda. Mantém a linha. Mantenha. O Baba nos explica que Yudhishthira é aquela pessoa que mantém equilíbrio no campo de batalha. Manter equilíbrio no campo de batalha. Esse era o Yudhishthira. Esses eram 5 Pandavas. Agora, quais são os 6 irmãos Kauravas? Eram os Vritis, os instintos. No Muladhara Chakra 4, 6 no Swadhisthana, 10 no Manipura, 12 no Anahata, 16 no Vishuddha e 2 na Águia. Desses 2, um filho dos Kaurava não morreu. Por que ele não morreu? Certamente ele era o Paragyana. Vão voltar nisso já. Essa batalha acontece no campo de batalha. E Baba, na vida dele atual, ele nos explica muitas coisas. Além dessa parte, cavalos de Arjuna, de nova relação discípulo-guru. Os cavalos de Arjuna eram 10. O que era a parte externa desses cavalos? Eram os órgãos motores e sensoriais. E quem segurava as rédeas? Krishna segurava as rédeas. O que são as rédeas, então? As rédeas é nada mais que o intelecto humano. E quem está segurando o intelecto humano é Krishna. Por isso que foi dito na época do Mahabharata: onde há Krishna, ali que vai ter o Dharma. É onde o Dharma está, ali que vai ter vitória. Não esqueça nessa coisa. Onde há Krishna, ali que terá o Dharma. Dharma não pode ir longe de Krishna. E onde vai ter o Dharma, aí vai ter a vitória. Krishna, nesse campo tudo, ele foi um grande diplomata. Eu estou olhando o tempo aqui e estou achando realmente que 1 hora corre bem rápido nesse mundo.
Dada, você pode avançar um pouco mais, não tem problema. Muito agradecido. A gente flexibiliza. Muito agradecido. Então, assim, para também deixar espaço de dialogar, então, gente, Krishna, onde há Krishna, ali que vai ter o Dharma, onde que vai ter Dharma, ali que vai ter a vitória. Então, Krishna, a consciência suprema, que é símbolo da consciência suprema, está segurando as rejas dos cavalos, que está dentro do Krishna, por isso que é chamado Parthasarathi Krishna. Partha era o nome de Arjuna. Então, Parthasarathi, Sarathi de Partha. Krishna era o Sarathi, o cocheiro de Arjuna. Por isso que onde Arjuna ia, vencia todas as batalhas. No final da guerra, quando acabou a guerra e Krishna estava já velho, ele está descansando numa árvore, alguém vem e lança uma flecha no pé dele, achando que era um pássaro. Os pés dele eram tão lindos e rosados que acharam que era um pássaro. Mataram Krishna. Envenenaram Krishna. Quando ele foi pegar o pássaro, encontrei que Krishna estava lá. O que acontece? O menino que o caçador ficou com muita pena que ele acabava de envenenar o Krishna. E Krishna, já por 80 anos, ele diz para o caçador, não se preocupa não. Esse tempo era para chegar. Eu tenho 2 trabalhos para você. E um dos trabalhos era, vá falar para o Arjuna de levar as vacas no outro lado das terras dos Nishadas. Os Nishadas eram um povo da floresta, que não tinha nenhuma ciência de arma e de luta. Então, Arjuna pegou as vacas, os cavalos e tudo, confiante com a arma dele, o arco dele, é chamado de... E com o arco dele, ele estava indo, confiante que tudo que ele vai precisar no Mahabharata, cada vez que Arjuna pegava a flecha dele, se diz que o twang de liberar a flecha era tão estridente que todo mundo ficava assim, hipnotizado e matava muita gente. Essa vez, quando os Nishadas atacaram ele, querendo pegar as vacas e os cavalos, ele pegou a flecha e abriu. E, infelizmente, não saiu twang como era durante o Mahabharata. Não morreu ninguém. Arjuna teve que correr para fora. Não foi o Krishna que pegou o arco, tá? É Arjuna, né? Arjuna teve de correr do campo de batalha e os Nishadas ficaram com todas as propriedades dele. Somente nesse momento, que perguntaram, que Arjuna entendia que ele ganhava aquelas guerras todas para a causa de Krishna. Essa era a última iniciação de Krishna, de Arjuna, no campo de cruzar os diferentes níveis de relacionamento com o Guru. E nesse nível, eu não faço nada. Tudo o Guru faz. Tudo é pela graça dele. Nós somos simplesmente ferramenta de seu trabalho. Me lembro, na vida final de Baba, Baba fez uma música em inglês, uma música bem forte, que vai assim. This life is for him, this soul is for him. This universe we will serve in coordinating team. This universe we will serve coordinating team. In coordinating team, in coordinating team. Essa melodia, gente, nós somos um grande músico, vamos achar nossas dadas e didis mais bons de música, né? Mas, de um lado, ele fala que somos as rodas que gira, levando a carroça dele. Wheels of his cart,
undaunted, gente, undaunted, destemidos, destemido, não amedrontados, não diminuídos, undaunted and smiling face, com rosto sorridente. His undaunted and smiling face, his will we will serve. Nós vamos servir à vontade dele. Assim, ó. Eu sei que essa palestra é de Marques, então tá tudo bem, tá? Eu estou falando coisas que eu não falei nunca numa palestra aberta, porque é muito forte essas coisas. Gente, essa ligação do guru do discípulo. Lembra-se quem é o guru. Eu achei bom falar isso. Quem sabe que tem alguém novo que vai confundir as coisas aqui. O guru, gente, não é um ser humano. O primeiro choque que eu tive a chegar na casa de Baba na Índia foi encontrar uma escrita na porta assinado por Baba, dizendo assim: eu não sou esse corpo. Esse corpo não é eu. Por que você vem visitar esse corpo? Somente devoção pode reclamar a minha presença física. E nesse ponto de vista, eu vi uma história que um dada que foi para a Rússia. Ele chegou no aeroporto em Moscou, muito frio, com aquele avião antigo da Rússia, Aeroflot. Era muito frio, estava gelando no local. E apareceu um taxista que veio perguntar para ele onde que ele queria ir. Aí ele falou: eu vou procurar a casa de Ananda Marga. Aí o taxista pergunta: aquele lugar que as pessoas cantam Baba Nam Kevalam? Você imagina uma cidade como São Paulo, um taxista que ficou no aeroporto e sabe que Ananda Marga é aquele lugar onde canta Baba Nam Kevalam. Aí ele falou: sim, esse lugar. Eu falei: eu conheço, vem cá, eu vou te levar. Aí ele entrou no táxi, foi, chegou no local, o taxista parou o carro embaixo e falou para ele: você está vindo aquele andar ali? É aquele lugar que essa gente vive. Aí o Dada fez questão de pagar. Não, o taxista falou: não, você não precisa pagar. Você vai lá, se você achar, aí você volta, você me paga. Só que o Dada fez questão de pagar. Ele foi, encontrou a mente, todo mundo balão quebra, ele desceu para pegar as bagagens, encontrou, o táxi já foi embora. Pouco tempo depois, ele vai fazer um relatório na Índia. Em um desse relatório, não encontra o pessoal com Baba. Baba o chama, conversa. E quando estava indo da conversa, Baba diz para ele: ei, você esqueceu alguma coisa. Aqui, seu dinheiro. Aí o Dada não se conteve, porque tanta participação do guru é uma coisa incrível. Então, o guru, gente, o guru tântrico é aquele ser, aquela consciência suprema que se manifesta. Ele nasce guru, nunca foi iniciado e domina toda a ciência do Tantra. Portanto, gente, os Ananda Margi teve isso como clareza. Todos os números do guru que vocês vejam lá na internet, eu ainda estou a encontrar um guru verdadeiro entre eles. Quem viveu com Baba, com certeza, não vai cometer o erro de achar que uma dessas gente são gurus só porque eles falam bonito na internet. Então, gente, essa é a relação do guru e discípulo. Gente, Krishna materializou, ele estava no campo de batalha e ganhou. Vamos pular um pouquinho mais para poder finalizar e chegar nas perguntas. Assim, gente, o Baba, na presente vida dele, ele nos diz uma coisa bem clara. Mahabharata era um experimento na guerra psicológica, guerra psíquica. Entendeu, gente? Mahabharata era um experimento na guerra psíquica. E eu continuo a frase, porque o Baba não falou nada, mas eu entendi que Mahavishwa, a missão de Krishna era Mahabharata.
a missão de Sri Sri Anandamurti é estabelecer Mahavishwa no planeta Terra. Maha é grande, Vishwa, universo, o grande universo, onde todos os seres humanos são famílias, são familiares, são irmãos e irmãs e vão criar essa fraternidade universal. Mahabharata, Bharat é aquela terra onde você tem tudo que você precisa para seu crescimento. É interessante que na Índia, arroz que nós comemos, no mínimo no Bengal, arroz que comemos, nós chamamos Bhat. Bhat é com B-H-A-T. Bhat significa arroz. Bhat acabou. Pessoal, na Índia, né, quando estava lá, tá ali, estão servindo, né, eu estava passeando, aí alguém me chamava, ei, Dada, Bhat acabou? Você comeu já? Bhat vira, basicamente, alimento. Esse era Krishna, queria criar essa grande Índia. Gente, a grande Índia da época não faz o erro de achar que era a pequena Índia de hoje. A grande Índia da época envolvia Afeganistão. Vocês vão lembrar essa área onde os americanos colocaram uma base militar. Kandahar. Kandahar, eu estou vendo o nome de uma irmã aqui na minha frente, chamado Gandhari. Gandhari era exatamente o nome da mãe dos Kauravas. Essa mãe, ela nasceu dessa região que o Baba nos chama, o nome dele em sânscrito é Gandhar Bhumi. Gandhar Bhumi era uma mulher muito espiritualizada. Não dá para falar tudo de Mahabharata, realmente precisamos muito tempo. É muito empolgante. E Gandhari, né? Então, a Afeganistão inteira estava ali dentro. A Ásia do Sudeste inteiro estava ali dentro. Jambu Bhumi. A terra dos goiabas era aquela região da Indonésia. Então, gente, vocês vão encontrar nessa região, eu trabalhei naquela região, você encontra a língua deles vendo o sânscrito. E muito embasamento do sânscrito. Na Indonésia, até nas Filipinas. Na língua antiga das Filipinas, também você encontra alguns aspectos. Então, era uma região enorme, fértil. Você vai se lembrar que os russos desciam do norte para o sul para ter uma vida boa. Essa era a terra. Então, vamos voltar no Mahavishwa. Mahavishwa, vamos colocar alguns elementos desse Mahavishwa e eu vou concluir. Mahavishwa, gente, é a criação do grande universo. Se alguém fica pensando qual é a missão de Sri Sri Anandamurti, como Krishna, como o Shiva, são uma missão de dois lados. De um lado, espiritualidade profunda. Do outro lado, serviço à humanidade. Mas Sri Sri Anandamurti chega num momento muito especial da humanidade. O momento os intelectos se desenvolveram, o momento a tecnologia se desenvolveu, o momento onde a comunicação entre povos ficou muito fácil de fazer. E, portanto, e também metrópoles em todos os lugares, cidades metropolitanas, significa cidades onde você encontra uma mistura enorme de povos. Aí, Baba nos explica como que a civilização anda. Baba nos demonstra que a civilização do seu nascimento nasce nas montanhas. Essa era a época de Krishna, de Shiva. Nasceu nos Himalaias. E dos Himalaias iria para a China, iria para a Europa, nos Alpes, e iria para a Índia. Assim, Shiva imprimiu sua assinatura nesses mundos. Na época de Krishna, ele nasce no lugar das planetas, civilização dos planícies. Onde que ele nasce? Naquela região de Nova Delhi. Krishna, o Shiva estava andando, o carro dele era, os anamagis gostam disso, tá? O carro de Shiva, o modo de comunicação de Shiva era búfalos. Agora, Krishna, quando chega na era dos planícies, ele começa a comunicar. Ele se comunicava, ele andava com cavalos, muito mais rápido. No terceiro nível de desenvolvimento, vem a era de delta. Os rios nascem
nas montanhas, como, por exemplo, aquele rio Ganga, nasce nas montanhas e corre nas planícies. Povo simples nas montanhas ganha uma pequena sofisticação nas planícies pela a mixigenação. E quando chega na delta, aí que o rio começa a entrar no oceano, é ali que aparece uma multiplicidade de civilização e de povo que vão chegar. Portanto, estudando civilizações diferentes, vocês vão lembrar que sempre estudávamos os rios. O rio Nilo, para falar de civilização Egito. Somente quando chega no delta do Nilo que chega uma sofisticação. Qual o país mais desenvolvido da Europa? Alemanha. Estuda a história, segue o movimento do rio Rhino. E na Índia, você tem Ganga, os Ganges que vão até chegar em delta naquela bela região de Bengal, onde a mixigenação racial no Bengal é máxima. O bengali é ambos mongol, é ambos negroide, é ambos ariano e também ambos dravidiano. Então, o Baba usava uma palavra em inglês que ele chamava de melting pot. É um lugar onde a coisa fica tão misturada, cultura, civilização fica tão misturada, que as mentes ficam bastante, como se diz, animadas intelectualmente. Eu fiz uma pesquisa na Índia, mas não tenho momento de falar disso. Viajava, escutava as crianças aqui que conversava nas escolas de Bengal, nas escolas de Bihar, e você pode ver uma diferença muito grande em nível de cultura. Então, gente, nessa visão de Baba, quando Baba nasce nessa região, qual o modo de transporte de Baba? Avião. Gente, velocidade muito grande. Baba não tinha muito tempo, mas ele sistematizou. Quais são as ferramentas que Baba nos deixou? Primeiro, que nunca podemos esquecer, abordagem subjetivo e ajustamento objetivo. Alguns Marg acham que abordagem subjetiva e ajustamento objetivo é ficar fazendo qualquer coisa no mundo material, porque quando encontra dificuldade, fica se ajustando. Pode não ser Marg, pode ser qualquer um. Essa abordagem subjetivo e ajustamento objetivo é uma viga na filosofia de Ana Marga. Podemos usar ela para explicar toda a filosofia nossa. Vou colocar no humanismo nisso. No humanismo, a mente humana funciona pelos sentimentos de um lado e pensamento racional de um lado. Então, no lado de sentimentos, quando a mente e os sentimentos são físicas, aí as ações vão ser ação de um animal. Quando os sentimentos são meio sentimentalistas relacionados à maniosidade, aquela mente vai estar ligada com sentimentalismo. E quando o sentimento começa a pautar a mente no nível racional, que é o começo do neumanismo, o neumanismo começa aqui, racionalidade, discernimento, aí o combate que o Baba coloca no neumanismo contra todo tipo de sentimento entra nessa categoria. E embebido com o sentimento protopsicoespiritual, embebido com o sentimento de Samasamatatua. Samasamatatua significa o princípio de todo mundo e família, todo mundo é manifestação de Deus. Embedido com isso, essa mente começa a subir no sentimento amoroso por Deus. Aí que começa a nascer Bhakti. Bhakti, antes desse intelecto aberto, é um Bhakti mobilizado pelos sentimentos egoístas e instintivos, ou simplesmente de sobrevivência da espécie. Agora, quando a racionalidade se desenvolve, essa racionalidade acorda a espiritualidade, esse intelecto começa a ser guiado pelas ideias elevadas. E o sentimento que está aqui agora é chamado Bhakti, ou devoção. De um lado, Bhakti, e desse outro lado, ideologia. Esses dois elementos vão ser a base. O terceiro elemento que eu quero colocar no tempo de Baba, o segundo elemento,
é a questão do estabelecimento do Mahavishwa. Gente, o Baba falou várias vezes das mudanças que vão chegar. Falou várias vezes das crises que vão chegar. Ele falou várias vezes que o capitalismo era um castelo de cartas, que qualquer momento esse castelo vai desmoronar, como só tirando uma carta dela, e vai desmoronar. De outro lado, um belo dia, numa conversa com os dadas e com as Charyas e Margis, Baba perguntou uma pergunta que ele fez foi assim: o que vocês acham? Foi certo que no momento de Krishna, na frente dele, muitas pessoas estavam morrendo. Você acha isso certo? Aí todo mundo, ninguém pôde dar uma resposta bem rápida, porque a pessoa achava que Baba e Krishna era a mesma coisa, né? Então o Dada falou assim: o Baba, eu acho que deve ter sido muito difícil para Krishna na frente dele isso tudo acontecendo. E Baba respondeu sim, foi muito difícil na frente dele isso tudo acontecendo. Apesar de Krishna ser Paramapurusha, quando ele entra no corpo humano, ele cria ligações afetivas com as pessoas. E para ele foi muito difícil estar lá olhando tanta morte. Baba parou de falar e disse: esta vez não vou cometer o mesmo erro. Basicamente, o Baba nos explica aí a grande guerra psicológica para estabelecer o Mahavishwa. Ele não vai estar. O mundo... Eu estava na Índia. Baba perguntava: qual é a palavra mais longa do inglês? Aí todo mundo tentava responder aquela coisa, eu falava: não. É a palavra assassination. Assassination. Aí eu falava: você sabe como que se escreve essa palavra? Dois esh. Essa é maravilha. Os ensinamentos do mestre Tantra, vou contar para vocês. É uma vida inteira passando com ele. Ele continua misterioso. Bem, aqui no Brasil, eu estudando, querendo entender esse planeta Terra, eu descobri que os caras, você vai lembrar que muitos acontecimentos do planeta Terra acontecem a partir do Oriente Médio, lá no período ali da século XV, XII, X, né? Oriente Médio sempre foi um lugar muito ativo. Vocês vão ver os templários da Europa que vão lá. 9 templários, gente. Escuta bem, tântricos. 9 templários. Eles 9 mobilizaram a civilização do mundo durante séculos. E vou dizer uma coisa aqui. E até hoje, seu descendente continua condicionando os acontecimentos no mundo. 9 templários. Quem que eles encontram lá naquela região? Eles encontram o povo chamado Ashashin. Quem são os Ashashin? Os Ashashin são místicos islâmicos que moravam nas montanhas, eram muito bons de guerra, eram muito bons de tudo, mas o que eles queriam mais? Era ficar conectado com o divino. Você sabe a palavra Ashish, de onde vem? Também vem da mesma palavra, Ashashin. Fumava um monte de maconha. Os templários da Europa, esse garantor da civilização europeia, os Ashashin, garantor da civilização islâmica, se juntam e fazem um pacto de criar um planeta sem guerras, sem dogma de religião, com fraternidade universal. Não vou entrar no mérito da discussão disso nesse momento, mas esses 2 vigas, hoje dançando no planeta Terra, estão manifestando muita coisa. Baba traga o neomanismo para nos precaver disso. Eu estou vendo na internet alguns margues sugerindo a visão que a China é um país bacana que nós temos que copiar. Outro discute falar América. Gente, a civilização vai recomeçar. O Baba é o mestre do renascimento universal.
E neste renascimento, não vai ser o internacionalismo do comunismo que vai resolver, nem o internacionalismo do capitalismo. A base de trabalho de Baba é chamado universalismo. E para encaminhar o universalismo, os Ananda Margi vão ter que se tornar proficientes no neohumanismo, nas lutas e todo tipo de método de manipulação e de dominação que acontece no planeta Terra. Esse é de um lado. Outro lado, Baba construiu uma organização. Terceiro elemento, agora organização. Ideologia está feita, tantra, reduzir a estaticidade. O processo de elevação da Kula Kundalini nada mais o processo de reduzir a estaticidade. Tamaguna, por que você é vegetariano? Para reduzir a estaticidade. Eliminar a estaticidade, eliminar a mutabilidade, utilizar o Agya Chakra, para se conectar com a consciência. Esse é o Tantra. Ta, estático. Tan, expandir. Tra, libertar. A ciência que liberta como? Através de meditação profunda, através de uma base ética na vida, meta clara, que a preocupação da cuca seja só dois. Baba diz uma vez, eu gostaria que meus filhos e filhas só se preocupassem com duas coisas. Uma, só própria processo de autoconhecimento, iluminação, e outra, serviço à humanidade. Com esse lado está feito. Agora, outro lado, que é a questão da organização, gente, Baba deixou muitas coisas. No final da vida dele, alguns dias antes de sair do corpo, Baba criou uma outra organização chamada Sevadal. Sevadal é uma organização de serviço, como se fosse um regimento de gente comprometida com serviço. O Baba, na época, diz assim, que o pessoal do VSS, que os voluntários de serviço social, que é VSS, não estão conseguindo atender às demandas da humanidade. E a morte não está conseguindo sozinho atender às demandas da humanidade. Eu estou muito triste com isso. É por isso que eu vou criar uma outra organização. Claro, Baba sabe, né, que a morte vai continuar fazendo, VSS vai continuar fazendo, ele queria criar o Sevadal. O Sevadal criou com, não me lembro se era 39 ou 40 organizações dentro do Sevadal. Uma para procurar os cobertores, outra para procurar fósforos, outro para prato, outro para colheres, para talheres, para todo tipo de pequena coisa que o ser humano precisa para sobreviver. Ele criou uma organização para isso. Além disso, para a segurança interna e externa da organização. Aí, gente, depois de criar isso tudo, 2 dias depois que ele criou, ele chamou todos os meninos. Nessa organização, ele não colocou ninguém velho. Ele colocou todos novos. Todos novos. E nesse dia ele diz assim, eu quero que todos esses meninos venham para cá. E todos eles estavam lá no Central. Era dada de 1 ano, 2 anos. Eles chegaram na organização. O Central também estava, os dados que trabalham no centro da organização também estava lá. E Baba fala assim, me fala uma coisa. Quando o pai é ausente, em quais mãos fica a honra da família? Aí todo mundo falou assim, na mão dos filhos e filhas Baba. Aí Baba diz assim, perguntou 3 vezes a mesma coisa. O pai está ausente, em quais mãos fica a honra da família? Filhos e filhas. 3 vezes. E a pessoa falava, Baba. Aí Baba, em seguida, quando eles responderam assim, Baba fez uma outra pergunta. Eu posso contar com vocês? E como éramos acostumados, cada vez que uma pergunta, nós tínhamos que dizer sim, Baba. Então, respondemos, Baba, sim, Baba. Eu posso contar com vocês? Sim, Baba. 3 vezes Baba fez essa pergunta. Aí, em seguida, Baba fala assim, então, vocês todos colocar a mão no peito. E nesse dia fiz um juramento de todo mundo. Basicamente, o resumo é o mesmo assim. Até que sangue vai escorregar nas veias, vamos servir o bem-estar do universo inteiro, né? Nos planos físico, psíquico e espiritual.
Esse é o juramento que Baba levou no fim da vida dele. Ele deixou a organização dele para fazer esse trabalho. Essa organização, com uma máquina de trabalho muito, muito grande, alguns pontos essenciais nesse momento que eu vou colocar para finalizar, quem sabe a pergunta eu vou vir para elaborar mais. Baba, nessa mesma época, estava falando das unidades mestres. Vocês estão vindo ao Covid, eu estou aqui na Bahia, estou sobrevivendo com alimento produzido pelos assentamento, pela uma rede da agroecológica que organizaram os produtores rurais. São 26 redes agroecológicas no Brasil inteiro. 26 redes. E essas redes estão se comunicando uma com outra. Comida, eu estou vendo com meus olhos aqui, pessoa na minha frente organizando os trabalhos, comida saindo da Bahia para São Paulo, um tipo de comida vem de São Paulo para Bahia, outro vem de São Paulo para Rio Grande do Sul, de Rio Grande do Sul para São Paulo, para Curitiba, para o Brasil inteiro já tem uma rede de agroecologia. As nossas unidades mestres estão fazendo também seu esforço, mas precisa chegar no nível onde pode ser base de trabalho e de recuamento dos margues e acharyas. Recuar, voltar para trás, é uma estratégia de guerra. Gente, quando Krishna estava quase sendo atacado pelo Jarasandha, Krishna, o tio dele, que era um bandido, acabava de morrer. Esse tio dele, ele morreu porque Krishna estava bagunçando com ele na guerra psicológica contra ele, né? Ele morreu. Jarasandha ficou com raiva. Jarasandha tentou atacar. Krishna soube que vai atacar. O que Krishna fez? Pegou todo mundo e levou para longe, longe lá em Mumbai, em Dwaraka. Depois de Dwaraka, quando Krishna tinha um exército muito forte, saudável, bem organizado, tudo muito treinado, esse povo dele, que era um povo acostumado a comer e dormir e viver bem, era príncipe, os Yadavas. Ele levou lá, deu trabalho de plantar, de arar, de construir casas, de segurança, todo tipo de responsabilidade. Quantos margues acharam hoje têm responsabilidade nessa organização? Todo mundo tem que ter uma responsabilidade. Sem responsabilidade, você está passando tempo meditando, está muito bom, mas vai baixar esse tipo de meditação, capitalismo espiritual. O serviço é, nesse momento, urgente, é estabelecimento das unidades mestres. Esse é um lado. De outro lado, o segundo, Baba deu o ensinamento do Prout e Neumanismo. Gente, Ananda Marga, os prautistas, não pode continuar discutindo Prout e Neumanismo na sua sala de reuniões, nos retiros, ficar discutindo e brigando, e passa tempo discutindo política de Lula, política de Bolsonaro. Bozoe e Lula são insignificantes na política global. A geopolítica global, gente, é uma geopolítica que envolve estruturas de séculos passados, que existem de séculos. Lula foi usado, Bolsonaro vai ser usado, e se esse jovem novo que acabou de renunciar do Ministério da Justiça, ele se coloca também vai ser usado. E o Brasil, o povo brasileiro, vai continuar sendo manipulado, achando, procurando o salvador da pátria. Anda no multicolocado. Não tenha nenhum tipo de esperança dos políticos. Ele diz: espero que vocês vão espalhar em todos os lugares desse planeta que não tem uma casa que não sabe que o Prout existe, que o humanismo existe, que a prática espiritual correta existe. Porque na sua guerra psicológica, esses grandes poderosos, acredito que vão acabar se destruindo, porque Baba não vai estar lá para conduzir isso, tampouco os margues são armados para isso. A arma dos margues é sua arma ideológica, sua base ética ideológica. Essa é a base. E o Baba deu a outra parte, que é a prática espiritual. Sem prática espiritual,
sem prática espiritual, não tem como servir nessa grande batalha, como o Baba colocou, vai ser uma guerra full-fledged. Full-fledged significa uma guerra inteiramente psicológico-psíquica. Baba, na sua bondade, ele treinou seus meninos nisso. Em diferentes lugares, né? Você vê os Dadas, Didis, Margi jogando futebol para cá, para lá. Mas acho que o tempo está correndo muito rápido. O tempo de jogar dentro da casa já acabou. Agora é o tempo de jogar no planeta. E o planeta está esperando. As mudanças estão aqui para vir. Então, gente, armas de ciência meditativa, eu disse num dos encontros que eu estava ontem, sem desenvolver suas estruturas metafísicas, seus chakras, limpar seus chakras, fortalecer-lo, encher eles de prana através do pranayama, ter uma base ética e fazer o esforço de se conectar com o divino, gente, só com a graça de Baba nós vamos conseguir fazer. Baba diz, divulga essa mensagem, que ela não seja desconhecida por ninguém. Os prautistas acreditam que deveria dar muita importância hoje à construção das unidades mestres. Chega de discussão por discussões. Fortalece a unidade mestre e, quando fortalecendo a unidade mestre, vai discutindo e chamando estudantes para vir morar na fazenda, ter experiência de se alimentar, de fazer a prática espiritual, de fazer tal tipo de coisa. E, se possível, que tenhamos unidade mestre, no mínimo, na cada estado brasileiro. Para que cada região tenha um ponto de referência. Para que, quando uma outra crise vem, como essa coisa do Covid agora, como alguns tempos atrás, aquela que teve dos caminhoneiros, que os margues não ficam amarrados nas suas casas, impotente, esperando que a oligarquia mundial decide quando que pode sair, quando que pode entrar. Você se tornar prisioneiro com todo mundo. Como vai salvar um povo se estamos prisioneiros junto com eles? A única possibilidade de nós fazermos nosso trabalho é sair, fortalecer efetivamente a organização. Eu vou falar uma coisa. Quando eu fui na Índia, o Baba tinha parado de receber as pessoas. E estava eu e meu irmão da Nirvedananda. Nós vemos junto de Nairobi, chegamos, e o Baba, na sua magnanimidade, ele deu algumas instruções aos dadas, dizendo alguma coisa muito bacana. Eu tenho vergonha de falar isso aqui, porque realmente foi bastante assim empolgante para nós outros. Mas ele deu instrução de como os dadas deveriam nos tratar, como ele deveria nos abordar. E diz com clareza que esses meninos são muito diferentes dos que vocês já conhecem. E o Baba, me lembro, né, tem um dada do setor de Nairobi que se comportou de forma um pouquinho indivíduo comigo. Imediatamente, Baba me escalou a LFT Central. Eu não tinha mais nada a ver com o setor de Nairobi, não tinha mais a ver com dada de Nairobi. Eu estava sob a responsabilidade de um grande dada, que também, infelizmente, saiu do corpo, mas um grande homem, que eu vou dizer que vão se lembrar dele, Tad Bhavananda. Tad Bhavananda era um gigante, um cara assim de coração enorme. Muitas histórias a contar da época do Baba. Mas Baba, na época, só recebia margues que têm responsabilidade organizacional. Você tinha que vir, quem é você? Sou tal. Qual é a sua responsabilidade? Tal. O que você fez? Tá. Então entra. Que não tem chance. Esse era Parthasarathi Krishna em ação. Um dada na Índia escreveu Parthasarathi Baba em ação. Então, gente, vamos aprimorar, vamos pegar nessa véspera de crises no mundo inteiro. Nessa véspera, o universo nos avisou. Graças a Deus, esse Covid chegou. E graças a Deus, esse Covid está mostrando nossas fraquezas, nossos furos. Esse Covid está nos dando a oportunidade de cada um na sua casa, onde se encontrar, graças a Deus, cada um está onde tem que estar, de entrar profundamente na sua sadhana, de revisar profundamente a sua ética e sair desse Covid com essa mente universalista, com essa mente que quer abraçar o universo inteiro, uma mente que nasceu
para ajudar no estabelecimento do Mahavishwa, para ser a roda do carro de Shri Shri Ananda Murti. E com esse aqui, quando saímos, nesse momento de Covid, se possível, vamos já articular as estruturas organizacionais. Temos uma organização com muitas posições de responsabilidade. Está carecendo a pessoa para cumprir essas responsabilidades. Então, você está sendo chamado para isso. Algum lado no mundo, estamos iniciando um treinamento de liderança no mundo. Vai ser um treinamento que vai ser centrado no setor de Nova York, um treinamento de liderança para, uma vez mais, tentar inspirar os margues e os acharas que quiserem participar, dando algumas aulas, o que seja, inspirar os margues a assumir responsabilidades dentro da organização. Baba, finalizando, Baba diz assim: vocês que entenderam a problemática, vocês que viram a dança macabra da exploração, é você que escutou o chamado do universal. O chamado do universal chegou até você. Você o escutou no seu coração. O que você vai fazer? Se você não quer ajudar, se você não quer participar, se você vai decidir de ficar no seu cômodo, na sua vida aconchegante, bonitinha, significa límbico por baixo do anahata, quem outro irá fazer? Quem outro irá fazer? Então, finalizando, eu queria realmente, espero que conseguimos entrar ou entender o que se trata do Tantra. O Tantra é a ciência da excelência humana, individual e coletiva. E o Baba veio exatamente para fazer isso. Não só na Índia, não só na África, não só na Europa. No planeta inteiro. Aliás, no universo inteiro. Um belo dia, o Baba estava andando. Esse dia, ele conduziu o carro de um jeito. E quando chegou a algum lugar onde ele caminhava, disse para as pessoas: você para aqui agora. Ele saiu do carro e disse para todo mundo: me espera aí. Ele entrou na floresta. Um dada que tinha visto o Baba fazendo esse tipo de coisa ficou muito angustiado. O que ele vai fazendo nessa sua caminhada? Tem lugar de caminhar, não vai, entra sozinho, volta e não fala nada. Hoje eu vou espiar ele. Aí o Baba foi para frente, o Dada foi devagarzinho para trás. Quando ele chegou lá, encontrou o Baba. No que encontrou, ele viu o Baba falando com um cidadão que claramente não era um terráqueo. Aí, quando o Baba começou a voltar, correu rápido, voltou no carro. E quando ele voltou no carro, o Baba chegou, ele perguntou: Baba. Aí o Baba falou: por que você está agitado? O Baba, eu queria saber quem era ele. Eu queria saber quem era ele. Aí o Baba falou: eu falei você de não me seguir. Eu falei para você de não me seguir. Aquele ali é um cidadão do planeta tal. Eles têm um problema lá no estabelecimento do Proud no planeta Terra, no planeta deles. Por isso que ele veio aqui perguntar. Estúpido, vou falar ainda assim. Estúpido, ele está perdendo meu tempo. Estou perdendo meu tempo. Bom, isso é para dizer que esse ser universal trabalha no planeta inteiro. E o dia está chegando onde estaremos em contato com seres humanos de outros lugares. Mas para isso, nós vamos ter que fazer o nosso trabalho de casa. Nosso trabalho aqui. No Brasil, e espero que do Brasil para o mundo inteiro. Que esse grande país, esse país de cidadão planetária, esse melting pot, onde todas as culturas se encontraram, os africanos, japonês, índio, alemão, polonês, quem você existe nesse planeta você encontra nesse país. Que esse país que conseguiu criar essa fraternidade, no mínimo no nível da população, que esse país rico em minério, rico no subsolo, na fauna, na flora,
esse país onde o coração, o povo dizem que Deus é brasileiro, que esse país, contrariamente a que o general de Gaulle diz, que o Brasil é sempre o país do futuro, será sempre o país do futuro, vamos juntos ajudar a tornar esse Brasil na glória, na dignidade e no respeito que merece no concerto das nações. E o Baba diz que uma vez que você estabeleça Prout num lugar, Prout será estabelecido em todos os outros lugares como fogo de palha. Ninguém vai ter chance de bloquear. Vamos fazer nosso trabalho local. E vou falar uma coisa. Abordar pensamento global, ação local. Onde você mora, na sua região, faça alguma coisa concreta. Namaskar. Namaskar. Dada! Muito obrigada. Namaskar, querida. Pela palestra. Acho que está todo mundo muito grato, né? De te ouvir. Namaskar, gente. Namaskar. Vamos para as perguntas. A gente tem algum tempo para ir para as perguntas. E uma pergunta do Mahavir. Dada, ele queria que você falasse sobre ciclo social e revolução, especificamente no contexto brasileiro, porque a gente teve um ciclo militar, passamos rapidamente por um ciclo de intelectuais e voltamos a um ciclo de militares, guerreiros. Como se explica isso? Esse assunto deveria ser um assunto de discussão muito grande entre os brasileiros, porque eu acompanhando as redes, eu vi que existe uma confusão muito grande sobre qual ciclo existe e qual não existe. Eu acho que vamos tentar fazer um resumo bem rápido. O ciclo social, gente, a grande pergunta que vocês pode ver a grande pergunta que você pode ver no livro de Ravi Batra sobre a depressão econômica dos anos 1990. O Ravi Batra faz uma pergunta bem interessante. O que faz as coisas acontecer? O movimento cíclico que sempre acontece no mundo ou a emergência de seres humanos especiais, de grandes líderes? Então, o sistema de ciclo, aí no livro dele, claro, ele fala do ciclo da inflação e depressão como que é recorrente. Ele estudou de muitos anos e prediziu que nos anos 90 vai acontecer desse jeito e aconteceu. Agora, o Baba, o que ele faz nessa visão de ciclos? Nessa visão de ciclo, o Baba considera, contrariamente a Karl Marx vem com aquela historiazinha dele, de que existe na sociedade os ricos, os pobres, os burgueses e os proletariados, e a briga entre os dois, os proletariados vão ter que tomar dos burgueses. Essa coisa não tem fim, uma guerra de sempre. O Baba fala o ciclo social e tem quatro classes. As quatro classes são Shudras, pessoas trabalhadores braçais. Essa gente vende sua força física para fazer qualquer tipo de trabalho para ganhar pão e manteiga. Basicamente, a psicologia de pão e manteiga. O segundo, quando essa sociedade antiga, aí vem a sociedade onde você encontra os Kshatriyas, são os militares, os caras que ele ganha força e começa a se impor acima desses sem cabeças que só trabalham, usam a força física. O militar é caracterizado pelo quê? Muito sentimento de honra, muito sentimento de ordem e disciplina, que são bons para uma sociedade de Shudras desorganizados. Ordem e disciplina é muito importante. Agora, quando esse militar começa a abusar do poder dele, fica muito grave. Na época, os militares faziam muitas guerras, mas quem planejava as guerras eram os intelectuais. Os maiores tanques de guerra americanos têm cheio de intelectuais que estão trabalhando lá. Os intelectuais, no passado, decidiram e viram
aqueles que sustentavam o governo. Então fizeram golpe, aí veio a era do intelectual, caracterizado pelo quê? Pelo caneta. O intelectual, ele pensa, age tudo da cabeça. Ele cria sistemas e constituições, leis. É um cara que articula tudo no papel. Agora, aí vem governança e tudo. Só que ele vai perder aí a era dos padres, que começa a entronizar os reis, eram os intelectuais que dominavam. Aí vem uma época entre os padres, para eles terem as necessidades de vida, esses intelectuais para governar, tem que ter alimento. Aí que vem os vaixas. E o Baba diz que o ciclo social vai se transformando assim, uma era dando outra. É interessante entender que ciclo social não é quem está no poder. Significa não é a pessoa que está sentada na cadeira. É qual é o movimento que está por trás dele. Os militares brasileiros em 64 foi um governo de militar. No meu estudo, chegando no Brasil, vocês podem me ajudar se eu estou errando, eu li um livro chamado A Vossa Vontade Seja Feita, onde analisou todas as atividades de Rockefeller no Brasil e todas as conexões que ele fez com os militares brasileiros para começar essa coisa toda. Como que ele envolveu os militares brasileiros na guerra contra Salvador Allende no Chile. Será que realmente essa era uma era de militares? Vamos analisar um pouquinho mais. Nos anos, quando acaba essa coisa de dominação dos militares, o que nós temos? Democracia. A democracia, vocês acreditam que virou era dos intelectuais? Gente, nunca pode esquecer do neumanismo quando você estuda essas coisas. O que tem no neumanismo? Estratégia de sentimento metamorfoseado. Quando o método de exploração de uma estrutura que domina a areia começa a ser desmascarada, ela muda de estilo de dominação como um camaleão que pega a cor da árvore dentro do qual ele está sentado e se adapta. Então, a independência brasileira, a democracia brasileira, traga um monte de filhos. Eu vou colocar para você uma coisa interessante aqui. Chego no Brasil em 98, acho que muitos já entenderam, já ouviram isso, mas vou falar. Cheguei em 98, quando entra nessa região da Bahia que estou agora, e começar a ver as casinhas no sertão da Bahia aqui, era casa como na África, nos vilarejos africanos. Eu me choquei, porque na minha cabeça estava lotado de Ronaldinho, de Pelé, esse tipo de coisa. Eu vi que não vou jogar bola nenhuma. Chego lá em São Paulo, aterrizo, ligo casa, vou para casa. Em Guarulhos, vi um outdoor. Brahma estava escrito lá. Eu estava preocupado. Nem falava a língua, nem conhecia a cultura. Quando eu vi aquele Brahma, eu pulei. Eu acreditei que eu era o filho mais amado por Baba. Aí foi. Dia seguinte, queria saber como esse Brahma chegou aqui. O que eu vi na cidade, que era essa banca de prostituição, basicamente, essa banca todo mundo, não estava vindo da Ásia, gente, na Singapura. Tanta nudez eu nunca vi na minha vida antes. Então, vi aquilo ali, corria de Santana, foi até São Bento. Voltei para casa, falei para a mulher que estava lá. O Sridharan estava lá em casa. Ele hoje mora lá em Minas. Falei para ele, Sridharan, no seu país, você nem tem livraria, não? Só tem essa banca de prostituição? O menino ficou bravo comigo, me olhou nos olhos. Dada, você acabou de chegar ontem. E hoje já está criticando meu país. Se você não gosta do meu país, pega suas mochilas e volta. O Brasil, isso é o Brasil. Brasil. Aí ele falou tanto assim que eu vi aquilo ali, achei muito estranho. Fiquei um dia mais. Dia seguinte, o menino não falou nada daquela bela arte que eu vi. Viagem do Brasil para Tailândia. Eu fiquei aqui 2 meses. Eu vim só para pegar o visto, fui para Singapura para organizar visto de missionário. Passei para Tailândia. Na Tailândia encontro uma brasileira que trabalhava como multinacional. Ela era casada com um alemão. Ela me viu quando eu estava vindo aqui. Ela me faz uma pergunta, Dada, como está lá no Brasil? Eu, tudo animadinho,
Eu pensei, essa vez não vou errar. Mãe, o Brasil está maravilhoso, já aprendi, tem que ser superlativo. Está maravilhoso. A Xuxa está maravilhosa, a tiazinha está arrebentando. Eu falei, essa mulher virou um tigre, uma tigresa. Dada, isso não é o Brasil. O Brasil é dignidade. O Brasil é respeito. O Brasil, ela me deu uma palestra. Quem os amigos você tem no Brasil? Qual tipo de pessoa você? Troca todo mundo. Ela me deu uma palestra de meia hora sobre o Brasil. Para mim, gente, era claro que esse Brasil democratizado era um Brasil onde aconteceu agora exploração psicoeconômica couplado de pseudo-cultura e, portanto, os arquitetos desse não são os intelectuais que estão querendo estabelecer agora a democracia, mas o mesmo explorador que colocou os militares no poder, que agora está continuando a mesma exploração junto com a democracia. Fernando Henrique, essa gente tudo chega. Quando a população brasileira, chega aqui em 98, gente, a população brasileira está fazendo consulta popular. A população brasileira está falando do moratório da dívida externa, porque o Brasil tinha pagado muito mais a dívida externa que o que ela devia. E nesse momento, quem é colocado como presidente? O socialista Lula. Eu morava em Minas. Nas famílias em Minas, eu vi as pessoas me falando assim: o Lula agora é civilizado. Agora ele se veste de terno, corta a barba, agora ele é um cidadão de quem podemos falar. Qual foi o primeiro ato de Lula antes de assumir a presidência? O primeiro ato de Lula antes de assumir a presidência foi ir para os Estados Unidos e se comprometer que não vai mudar a estrutura macroeconômica do Brasil. Basicamente, ele continuaria a política neoliberal do Brasil. E tem gente que fala que Lula é comunista, mas está tudo bem. Lula, o que ele utiliza? Ele utiliza os impostos pequenos que via para trabalhar com os pobres. Então, basicamente, qual mudança aconteceu entre os militares e a democracia? Hoje, o Lula, a esquerda, no Brasil, na América Latina, ficou uma coisa tão espantosa que golpe de Estado começaram ontem. Onde? No Paraguai. Quem foi o embaixador americano em Brasília quando o golpe estava acontecendo contra Dilma? O mesmo embaixador que estava no Paraguai. Antes disso, no Oriente Médio, na Latinoamérica, Zanella. Quem foi? Então, hoje, limparam a América do Sul disso. Então, vocês podem entender, gente, o método de exploração vai mudando de acordo com o despertar do ser humano. Tanto assim, hoje, estão criando uma nova direita e mantendo a mente do brasileiro inteiro, inclusive meus protistas, isso me entristece muito, na discussão entre comunismo e capitalismo. Comunismo e capitalismo são dois lados da mesma moeda. Não vamos perder tempo com isso. Nossa missão é estabelecer o caminho novo. Neumanismo. Fraude. Então, eu acredito que a era Vecha continua no Brasil com muita força destes militares. Se podemos dar essa resposta. Ok, Dada, obrigada. Tem mais uma pergunta da Shubhadra. Dada, precisamos mover-nos juntos, como contamos todos os dias antes de meditar. Porém, temos muita diversidade de pessoas, de modos de pensar, sanskaras individuais e coletivos. O que podemos fazer de modo mais rápido para transcender as dificuldades das diferenças a nosso favor para ajudar na expansão da Ananda Marga pelo mundo? Essa pergunta é muito enorme. Eu vou dizer uma coisa só. O Baba, quando ele analisou esse planeta Terra, ele chegou a dizer que até hoje os seres humanos não conseguiram formar uma sociedade humana. Uma sociedade humana exatamente que caminha no mantra que Subhadra acabou de nos relembrar. Sangachadvam, Sangvadadvam, Sangvomanamsi Janatam. Então,
E Baba trouxe o chamado neumanismo para eliminar sentimentos. Baba falou de microvitas positivas e negativas. Todo mundo fala microvita, microvita, microvita. Gente, cada vez que a mente vai em sentimento geográfico, local, lingual, racial, está na mão de microvitas negativos. Cada vez que alguém vai em sentimento, eu que tenho que fazer, microvita negativo. O único microvita positivo é quando a mente se conecta com a vontade da consciência suprema. O que eu posso fazer? Agora, uma outra história interessante. Meu dada, meu treinador, o Chidanandi, escreveu um livro, muito, muito bom livro. Ele conta que ele estava trabalhando no sul da Índia e cada dia Baba trazia um projeto. Cada dia. Projeto tal, projeto tal, projeto tal. Um belo momento, ele era tão sincero, querendo fazer todos os projetos de Baba, que em algum momento ele achava que o Baba era um louco. Como o Baba poderia achar que ele vai poder estabelecer cada um projeto se cada semana, cada dia está levantando um. Aí, na Ardies, ele foi para Calcutá, encontrou com o Baba lá. Não me lembro se foi Calcutá ou Jabalpur, tá? Aí encontrou com o Baba, e o Baba disse para ele, me fala uma coisa, você está achando que seu Baba é louco, né? Aí o Badada fala, não, mas você está dando um projeto cada vez? Aí o Baba falou assim, escuta meu filho, eu sou Dharma Guru, eu venho nesse planeta para transformar o planeta Terra. Cada projeto que eu dou é para atender todas as necessidades do mundo inteiro. Agora você não é obrigado em fazer todos eles. Pega aquela parte que lhe interessa e faça. E deixa os outros, de acordo com seu índole, fazer outras coisas. Eu acho que deveríamos, só para responder finalmente essa pergunta de Subhadra, eu acho Subhadra uma pergunta muito importante. É uma pergunta muito especial. Eu acho que estou muito por dentro dos acontecimentos da Ana Marga no centro e fora, no Brasil e fora. Eu acho que a Ana Marga do Brasil tem que fazer uma reunião dos Ananda Margues que querem trabalhar com a Ana Marga e desenhar um projeto de trabalho. Se pensamos continuar, como vamos fazer antes, vamos chegar numa outra crise econômica, estaremos nesse, e aí um monge como eu vai vir e dizer, o projeto de Baba falou isso, mas na verdade, agora, não estou dizendo que a Ana Marga Brasil não está fazendo nada. Nós temos um monte de escolas funcionando, nós temos trabalho de amor andando, nós temos um monte de unidades, nós temos um monte de margues. Uma coisa, por exemplo, que me entristece muito, é de ver que a inteligência dos Ananda Margues, quando termina a universidade, quando se capacita como doutores e PhD, não tem espaço de trabalho dentro da Ananda Marga. Porque não criamos um sistema de sustentabilidade local, onde os Margues podem estar investindo no trabalho dentro da Ananda Marga e, ao mesmo tempo, ganhar suas vidas. Aí que temos uma Ananda Marga mobilizada pelos monges. Eu vou dizer uma outra coisa. Até que a Ananda Marga é liderada só pelos monges, não estabeleceremos a Ananda Marga no Brasil. O estabelecimento de uma organização místico e de serviço numa localidade vai ser medida pela quantidade de pessoas locais que aceitaram e fizeram a sua missão de vida. Aceitar a Ana Marga e ficar na sua casa meditando no final de semana e voltar a trabalhar nas suas empresas por seus interesses egoístas e no domingo vem meditar no final de semana, isso se chama igreja, onde as pessoas acham, aí temos que ficar com o pensamento pensando, será que a Ana Marga é uma igreja? Eu acho que expliquei muito bem. É uma revolução em todos os aspectos da sociedade humana. Então, eu aconselharia isso mesmo, uma reunião dos Margues, e se antes dessa reunião acontecer, no mínimo, que criamos um monte de grupo de trabalho, como o Ranjito, presidente da Ana Marga hoje, está propondo criar um monte de comitês de trabalho, que criamos esses comitês. Mas eu realizo firmemente, os 20 anos de trabalho aqui, que se não criarmos um sistema de sustentabilidade econômico para os Margues jovens poder trabalhar dentro da sua organização e se sustentar, estaremos em dificuldade. Eu acho
a experiência que eu estou vindo aqui, das redes agroecológicas, onde fazendeiros, pessoas, agricultores estão produzindo, engenheiros agrônomos estão planejando com eles como plantar, os caminhoneiros estão ajudando a caminhar coisa da base de produção para a base de consumo, as comunidades locais comprando de lojas de consumo, cooperativo de consumo local, cada um envolvido, inserido nessa coisa aí, está ganhando a sua vida. Eu conversei hoje com o Gopal Krishna Deva, aqui um dos meus iniciados, aliás, que está me hospedando na casa dele. Ele e a esposa dele são as pessoas que mobilizaram a rede agroecológica dessa região, inspirado pela rede agroecológica do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, gente, muitas experiências existem no planeta já. No Brasil também. Vamos fazer essa reunião e criar a Ananda Marga. Chega de sentimentos. Chega de mimimi. O momento é grave. O planeta está em crise. O venceremos, o vamos ir conosco. O Baba diz, só para finalizar, se vocês, quando o vácuo chega, o Baba falou que o comunismo morreu uma morte prematura. O capitalismo vai morrer uma morte natural. Morreu morte prematura porque eles atacou a espiritualidade. Vocês devem ter lido o livro do Devashish, a história do mês de Tantra, e você sabe por que isso aconteceu. Agora, o capitalismo vai morrer uma morte natural. Baba diz, vai desmoronar como um castelo de carta, você retirando uma carta. Agora, as dogmas religiosas, elas vão ficar ainda mais fortes. Com a morte do comunismo, os países comunistas se refugiaram no capitalismo. Com a morte do capitalismo, a grande massa do povo vai se refugiar nas religiões. E as guerras religiosas, o extremismo religioso vai ficar muito, muito forte. E, com pena, vou dizer isso, que pode haver uma luta muito grande, onde vai morrer muito mais gente devido a essa guerra religiosa, depois das quais pode ser que os humanos vão estar tão cansados com essas guerras religiosas que agora vão procurar o caminho espiritual. Mas Baba diz que existe uma coisa que a natureza não aguenta. Essa coisa, ele diz, é o vácuo. Os que estão na política sabem que poder nunca aceita vácuo. Quando deixa um vácuo no poder, alguém vai ocupar esse vácuo. E diz, se vocês não espalhar a minha ideologia, a minha filosofia, eu temo que uma outra filosofia mais exploradora que capitalismo e comunismo, melhor organizada que este, entra no lugar e perpetua ainda por mais tempo ainda a exploração da raça humana. Então, Ananda Margi, querida Subhadra, eu sei que você tem esse grande desejo de ter uma escola de formação de Ananda Margi, né? Essa Ananda Margi vão ter que se juntar. Em relação ao neomanismo, Baba deu a palestra do neomanismo, não me lembro se era 8 dias, mas no final das palestras, o que ele diz? Vocês que estão escutando pela primeira vez o neomanismo, vocês são fortunados. Ele continua falando. Mas aqueles que vão estabelecer o neomanismo serão mais fortunados ainda. Eu, na Índia, Baba falou assim, vocês, you are good, vocês são bons. Os que estão chegando are better, os que vão chegar são melhor. Mas os que virão na frente, melhor ainda. Então, a responsabilidade inteira, querida, está em nossas mãos e, com certeza, graças a Deus, somos na altura do desafio. Só um pouquinho de organização interna e vamos conseguir encarar essa situação com muita alegria e força. Obrigada, Dada. Gente, está chegando no nosso tempo de se despedindo. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, mas especialmente do Dada Gyanananda,
queria te convidar, Dada, para voltar. Tem muitos assuntos que a gente poderia marcar outros encontros. E semana que vem, todos os domingos a gente tem seminários. Semana que vem a Dada Pavanananda que vai estar com a gente. Então, nosso encontro está marcado às 3h. Todo mundo aqui. Ajudem a gente a divulgar os seminários e fortalecer esse movimento. Agora com a ação, né, Dada? Vamos ver como vai ser os desdobramentos para a gente não só estudar, mas agir junto. Exatamente. Eu acho que a fala da Subhadra, né, foi uma fala muito importante. Não dá para continuar colocando a cabeça na areia, achando que Baba vai fazer tudo. Algumas pessoas acham, claro que Baba vai fazer tudo, sempre ele faz tudo, sempre. Quem fala, quem está falando, sempre ele faz tudo. Mas Baba, ao mesmo tempo, na época de Parthasarathi Krishna, Baba fala assim, para Parthasarathi Krishna, o ser humano, você tem pernas, braços, cabeça, utiliza-lo para servir sua sociedade e para seu próprio bem-estar. E Baba coloca a força, a energia que você não tem depois de acabar toda a energia que você tem, o Deus vai acrescentar. Momento de responsabilidade mesmo, querida. Esse tempo que o planeta inteiro está esperando, chamado transição planetária, está nas nossas portas. Estamos aqui nesse momento com isso. E nós fomos avisados desde 1955. Eu acho que não podemos fingir que não sabíamos. Ok. A gente costuma terminar o nosso encontro com um pouco de Kirtan. E eu estou vendo aqui os kirtaneiros. Queria convidar uma mulher hoje. Gandhari, como está a sua internet? Precisa ter uma boa conexão. Você poderia tocar para a gente, Gandhi? Para feliz Namaskar, dia, gente. né? Feliz Dia das Mulheres para Prabhaki Jai. Jai. Gandhari. Eu tô... Tá afinado? Vou arrumar um violão aqui, peraí. Me pegou de surpresa, eu não tô em casa, mas eu tô furando aqui o lockdown. Tá bom. Mas eu já... Muito bom, gente. Muito bom, Dada, muito inspirador. Gratidão. Não, é Baba que usa essa cabeça. Eu fiz umas perguntas aí, como estabelecer uma unidade mestra no Ceará. Você me acha uma terra, eu vou vir aí já, imediatamente. Eu vou arrumar a terra. Eu tô perto. Acha uma terra, acha um grupo de margues, se não tem, criar um grupo de pessoas para aprender de Ana Marga e vão fazer esse encontro na unidade mestra e começar a plantar árvores. Temos 3 pessoas que conhecem a Ana Marga aqui, em Sobral. Maravilha. Já vamos para Kirtan por causa do horário. Tem algumas pessoas que têm compromissos. Tá, vamos. Só estou afinando aqui rapidinho. Tá bom. Obrigada. Dada Gyanananda, fiquei lembrando quando você dava uns treinamentos bem tântricos. A gente precisava voltar a fazer isso. Sim, éramos muito novos, mas eu estou me maravilhando vendo que agora esses meninos que eram na faculdade, começando a faculdade, hoje são advogados, são professoras, são professores, e agora estão também começando a fazer essa palestra. Aí eu estava pensando, eu acho que eu tenho que me aposentar agora dessa parte, porque já tem um grupo muito bom que pode ajudar nisso. Eu posso entrar em outras coisas, porque o trabalho de Baba é infinito. Temos muita coisa a fazer. Podemos fazer, mas se você quer me usar um dia nesse treinamento, né? Gautami, o Lokesh, o Alok Deva, Gandhari, Divandev. Gente, não dá para citar nome, não. É muita gente. Mas estamos à disposição. Eu acredito que é por aí que a Subhadra também está pensando em termos de criar de novo uma escola na Marga de formação.
Vocês me escutam? Estamos. Parampita babaki! Jai! 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 Parampita babaki! Jai! Parampita babaki! Jai! Parampita babaki! Jai! Aniversário de Baba. Vamos tomar esse vow de estabelecer a missão dele nesse Brasil, nessa vida.
Namaskar. Namaskar, Dada. Namaskar, Dada. Namaskar, todo já mundo. é. Namaskar, namaskar. Namaskar, Gandhari.